Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, eu espero que vocês também estejam muito bem. O vídeo de hoje é um pedido de vocês, tá? A Ismênia Emily Silva Monteiro 9321, do nickname bem grande, comentou: faz um vídeo testando contornos, please. E hoje eu estou aqui para atender pedidos de vocês. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo a sua sugestão para próximos vídeos e temas aqui do canal, que eu vou sempre que possível, atender aos pedidos de vocês. Vamos pro vídeo. Já tem um tempinho que eu tô querendo trazer aqui pro canal uma super produção estilo meio Kardashian, assim, sabe? Com a pele super contornada, um esfumadão marrom assim no olho, uma pele bem opaca. E com essa sugestão de vídeo, eu acho que vai se encaixar bem nessa proposta, tá? Então eu já vou começar preparando a minha pele para essa maquiagem. Vou utilizar a bruma facial hidratante fixadora de Natura Una, que tem um tempinho que eu não uso por aqui. Essa bruma é muito cheirosa, gente. Nossa. Ela é a bruma mais cheirosa que eu tenho, gente. Sério, muito cheirosa. Nossa, realmente parece um perfume, assim. E ela não arde a pele, tá? Porque tem algumas brumas que, com um cheiro muito forte, acredito que seja o cheiro, acabam ardendo a minha pele. Essa não. Essa deixa minha pele, assim, cheirosinha, é gostosinha e não arde meu olho. Pra continuar essa hidratação, porque a nossa pele vai ser uma pele de alta cobertura, então minha pele precisa estar hidratada. Pra conseguir segurar essa maquiagem, eu vou passar o primer Sakura de Karimbakini, que é um primer que eu sinto que dá bastante hidratação, mas ele também dá um acabamento bem aveludado assim na pele, sabe? Bem gostoso. Eu acho que com essa bruma vai ser uma duplinha muito boa pra nossa proposta de pele de hoje. Não reparem as minhas unhas esquisitas, gente, porque eu fui tirar meu esmalte antes de gravar e eu reparei que a minha acetona acabou. Meu removedor de esmalte. E isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer. Como eu estou com preguiça de sair de casa pra comprar outra acetona, eu vou gravar assim mesmo. Na verdade, eu não uso acetona, eu uso um removedor de esmalte sem acetona, porque eu sinto que deixa a minha unha não tão ressecada, sabe? Um removedor sem acetona. Minha pele tá muito hidratada. E por cima disso, eu ainda vou aplicar um pouquinho de blindagem. Deixa eu só dar uma secada aqui. É muito importante a cada camada você deixar o produto assentar na sua pele, principalmente quando você faz uma preparação de pele com muitas camadas, sabe? Que é o caso de hoje. Inclusive, minha boca tá seca. Deixa eu pegar um... Vou usar um lip oil de Nina Secrets, que é o lip oil... Não tem o nome aqui do lip oil, mas é um lip oil muito gostosinho, gente. Apesar de eu achar que ele deixa a boca meio manchada, ele hidrata bem. Vou deixar esse lip oil aí descansando. Vamos para o próximo passo. Vou utilizar a blindagem de Catarine Hill, porque essa maquiagem vai ser um pouco pesada, então eu preciso que ela dure na minha pele. Justamente porque a gente vai passar uma camadinha interessante aqui de base. Vou pingar uma, duas, três, quatro gotinhas de blindagem e já vou espalhar. Talvez eu tenha passado até muito. Acho que só 3 gotinhas seria o suficiente. E eu ainda estou sentindo o cheiro da bruma, só que esse lip oil, gente, ele tem um cheiro tão irritante. Tipo assim, não é um cheiro ruim, é um cheiro muito doce. Eu sou enjoada com cheiro doce em coisa que eu passo no rosto, sabe? Não gosto, não gosto, não gosto. Prefiro coisas sem cheiro a coisas com cheiro doce, sabe? A pele está preparadíssima e agora sim a gente vai aplicar a base. E eu acho que essa base é uma das minhas bases com maior cobertura. E a gente quer o quê? Quer uma pele de alta cobertura hoje. Então, a base que eu vou usar é a Mari Maria Velvet Skin. Essa aqui é a versão antiga. A minha é na cor bege claro 1. E eu vou aplicar aqui em todo o rosto. Essa base tem bastante cobertura, gente. Como ela é uma base e corretivo, ela cobre que é uma beleza. E eu tô com a minha testa cheia de umas micro espinhas, assim, que estão meio doloridinha, vermelha, tá me irritando. Vou vir com o pincel de Mari Maria e já vou espalhando toda essa base aqui, ó. Gente, olha a cobertura dessa base. Cara, ela tem uma cobertura muito alta. Muito alta. Quando eu quero um reboco, é nela que eu vou. Mas assim, ela também é uma base que se você usa pouco e espalha bem ela na pele,
ela fica com uma cobertura leve, sabe? Fica uma cobertura leve e uma cobertura bonita. Não fica uma coisa esquisita. Tem base de cobertura alta que se você usa pouco, ela fica estranha na pele. E essa não é o caso. Ela fica bonita mesmo usando pouquinho. Ai, a minha testa tá toda dolorida por causa dessas micro espinhas. Mesmo ela sendo uma base de alta cobertura, ela fica com um acabamento bonito, né? Eu acho. Eu vou vir com a esponja agora aqui, ó. Só dando acabamento. E tirando possíveis excessos. Tô com essa esponja da Karen Bakini. Gente, eu gosto muito dessa esponja, porque ela é grande. Eu faço isso aqui muito rápido. Eu molhei ela, né? Eu deixei ela umedecida e ela espalha a base no rosto assim, ó, com uma facilidade. Ó. Temos uma pele corrigida? Temos. De contorno, gente, que eu prometi pra vocês, né? Eu comprei o Mini Oceano Edition Contour Stick. Gente, eu amo coisas em miniaturas, tá? Eu amo, sério, assim. Acho fofo, acho bonitinho. E olha que eu vi isso aqui. É tipo bonitinho. É pequenininho, sabe? É fofinho. Olha isso. É muito pequenininho. Olha o tamanho da esponja perto dele. Muito pequenininho, muito pequeno. E esse aqui é na cor light, é a cor mais clara. Mas eu acho que vem bastante produto, tá? Ó, por ser mini, olha isso. Muito produto. Então eu acho que vale a pena, principalmente assim, pra mim que testo bastante coisa, ó, a cor dele é clarinho mesmo. E eu acabo comprando muita coisa. Não vejo muito sentido em comprar um produto que tem tanta quantidade. Eu prefiro pagar menos por um produtinho menor do que pagar caro por um produto muito grande. Que eu sei que eu não vou usar tanto assim. Eu vou aplicar e, gente, a dica aqui pro contorno. Aqui, ó, é o meu ossinho. Você passa em cima do ossinho. Porque é mais fácil você arrumar do que se você passar aqui embaixo, sabe? Passa bem aqui, ó, em cima, onde eu vou passar, ó. Viu? Passa aqui. Eu vou passar o contorno aqui. Já vou passar na testa. Passar um pouquinho aqui no queixo. Só um pouco, assim, uma leve sujeiradinha. E já vou vir aqui um pouquinho com ele no nariz. Porque a gente vai contornar esse rosto todo. Eu vou fazer desse lado e depois eu faço do outro. Eu já vou passar um pouco aqui também. Pra já ir dando uma contornada. Olha só. Eu não tenho muito costume de usar contorno, tá, gente? Eu vou ser bem sincera com vocês. Tanto que vocês veem que eu quase não uso contorno aqui neste canal, né? Que pincel que eu... Não sei nem que pincel que eu uso pra fazer isso. Pegar um pincel assim. Não é muito grande, é um pincel menor. E já vou começar a esfumar esse aqui. Ó. Ah, ele esfuma até que fácil. Só que tá sumindo, né? Tá sumindo. Acho que ele é claro até demais, talvez, pra mim. Não. Tá um contorno leve. Acho que eu vou passar mais. Vou contornar aqui também. Na testa ele funciona muito bem, né? E aqui no nariz, eu acho que eu passei muito embaixo. Não precisava ter vindo até aqui embaixo com ele. Ó. Eita. Ele tem um tom bem clarinho mesmo, né? Como o nome já diz, light, claro. Mas é um tom bonito. Eu acho que eu vou passar um pouco mais. Talvez se você tem a pele mais escura que a minha, isso aqui não vai servir para você. Passei mais aqui pra ver, porque eu quero uma pele bem contornadona, sabe? Agora eu senti que veio um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que eu gostaria de um tom um pouco mais escuro. Eu achei esse aqui muito sutil, muito leve. Eu queria um tomzinho um pouquinho mais escuro, sabe? Do lado com contorno e do lado sem contorno. Ele é muito fácil de esfumar. De fato, ele é bem fácil de esfumar. Não tive dificuldade. E eu acho que a maioria das pessoas que for usar... Peguei a pincel errado. Vai conseguir esfumar ele tranquilamente, assim. Eu só achei que realmente o tom dele é um pouquinho clarinho demais pra mim. Vou passar um pouco mais também na testa, que eu acho que tá pouco. Aqui. Vou passar mais um pouquinho dele aqui, ó, pra ver se talvez ajude. E vou passar um pouquinho dele aqui no queixo, que eu gosto de dar uma contornadinha no meu queixo, gente. Eu gosto. Bem de leve. Ó, só pra deixar mais redondinho, sabe? Acho bonito. E aqui também, de novo. Porque as Kardashians, gente, elas têm uma pele extremamente contornada. Assim, você consegue ver certinho onde começa, onde termina o contorno. É muito bem esfumado? É muito bem esfumado, mas dá pra ver, sabe? Ó, agora eu acho que já tá mais na vibe do que eu quero, que é que dê pra ver que eu tô super contornada, entendeu? Depois a gente vai vir com a parte em pó, então talvez melhore, né? Mas ó, vocês estão gostando? Eu vou passar do outro lado. Eu acho esse contorno muito clarinho. A Oceane tem outros tons desse contorno, então talvez, se você tem uma pele um pouco mais escura, você pode usar outro tom, que eu acho que talvez faça mais sentido pra você. E ele tem um tom meio quentinho também, né? Ele não é muito frio. Eu acho que contorno tem que ser um pouco mais frio, mas aí entre um contorno muito frio que vai fazer você parecer suja, é melhor tu comprar um contorno quente.
que vai fazer você parecer bronzeada do que você parecer suja. Gente, eu fiz academia, eu fiz um treino de braço que deixou meu braço muito dolorido. E aí, os dois lados estão iguais? Não, né? Esse aqui tá faltando cor. Deixa eu botar esse espelho pra cá pra ver se meu braço dói menos. Agora, o que me dá agonia de ver gente com contorno aqui embaixo, assim, nossa, é muito agoniante. Dá vontade de vir com a esponja, assim, na pessoa, pegar um pouquinho de pó e fazer, moça, vem cá, vem cá, vem cá. E tome um recorte aqui pra subir esse contorno de novo. Vou vir com a esponja aqui, ó, tirando esses excessos nas bordinhas desse contorno. Gente, o meu digníssimo namorado chegou para almoçar, aí eu saí, almocei. E a pele tá assim. Eu tô agoniada porque tem base no meu cabelo. Aqui, ó. E, gente, eu realmente achei esse contorno bem clarinho, tá? Agora, eu vou passar o corretivo. Por que que eu não passei o corretivo antes? Justamente porque se esse contorno fosse muito escuro, eu ia arrumar com o corretivo. Mas como o contorno não tá muito escuro, o corretivo que eu vou usar é o Camouflage de Catherine Hill Angel Wings com Brilessa. Esse aqui é na cor A0.5. E eu vou passar aqui nesta região pra dar uma iluminada. Eu vou fazer o famoso triângulo invertido, que é bem da época aí da galera 2015, 2016, fazia muito esse triângulo invertido aqui, ó. Pra dar essa iluminada, sabe? E esse corretivo, ele é bem potente, gente. Vou passar um pouquinho dele aqui, ó, pra dar uma iluminada, mas é bem pouco. Eu nem tô pegando mais da embalagem. Vou vir com a esponjinha de Carimbakini, espalhando aqui, ó, e esse corretivo, ele é bem sequinho. Tipo assim, ele é sequinho, mas não fica tão esturricado e seco, sabe? É um bom corretivo. Ó, a gente vai fazer bem certinho esse contorno, esse jogo de iluminação, sabe? Pra evidenciar ainda mais esse contorno. Pra selar essa pele, eu vou utilizar o pó translúcido de Natura Faces, pra deixar bem clarinho aqui abaixo dos olhos. Vou vir com uma esponjinha puffer, assim, ó. Primeiro eu vou tirar o excesso aqui abaixo com a esponja. E aí, com a esponjinha puffer, eu vou pegar uma quantidade assim, ó, de pó. E vou depositar aqui, ó. Fazendo um baking. Porque nesse tipo de técnica é interessante fazer esse baking aqui. Até pra dar uma clareada nessa região. Já vou aqui, ó, fazer o recorte aqui do meu maxilar. E não tem problema a gente selar um pouquinho por cima do contorno, porque eu vou vir com um contorno em pó depois, pra reforçar essa sombra natural aqui. Que não é natural, né? Enfim, vocês entenderam. Eu vou vir aqui no queixo também. E depois eu vou espalhar com o pó pro restante da testa. Vai ficar estranho? Vai, calma. Calma que já tudo vai dar certo. Aí aqui, também no outro olho, eu tirei o excesso, venho com um pozinho. Depositando, selando bem. Agora, vou usar o pincel compacto de linha Blow da Ruby Rose, que eu utilizei no vídeo anterior, inclusive, pra espalhar esse pó translúcido com um pincel fofo, assim, ó. Vou molhar o pincel no pó, pegar um pouquinho, não muito, vou tirar o excesso. E vou vir varrendo esse pó translúcido aqui da pele. E como a gente concentrou bastante pó, vai ficar levemente esbranquiçado, mas a ideia é essa pra realçar esses contornos. Eu não indico que você faça isso se a sua pele for muito escura. Agora, eu vou vir com um contorno em pó. Gente, o meu pó, esse pó que eu usei da Ruby Rose é na cor PBW10, tá? É o mais clarinho. De contorno em pó, eu tenho uma novidade também, gente, que é o contorno Ganache de Catherine Hill. Esse aqui é na cor C2. Ó que bonitinho, gente. Ele tem um tom que também remete para um tom mais quente e eu acho que ele é bem escurinho, vai dar o efeito que eu quero, porque esse contorno em pó, esse contorno em creme, não deu o efeito tanto quanto eu gostaria. Ele é um contorno bem claro para mim. Vou aplicar aqui, ó, por cima do contorno em creme. Esse aqui realmente tem mais pigmentação, ó. Bem mais pigmentação. Bem pigmentado, inclusive. Acho que eu estou com uma leve chineladinha. Nossa senhora! Leve não, gente. É uma chinelada bem grande, na verdade. Vocês estão vendo isso? Gente. Tô já passando aqui do outro lado, porque já pra chinelar os dois lados já, né? Não achou que tava pouco? Toma agora. Gostei desse aqui, hein?
E eu acho que esse tom já dá pra umas peles mais escuras, justamente porque é um tom mais escuro, né? E porque ele é bem pigmentado, porque não adianta só ser escuro. Tem que ser escuro e tem que ser pigmentado. Não pode ficar muito translúcido. Preguei a minha cara na terra. Era isso, gente. Eu queria esse nível aqui, ó. Era esse nível de pigmentação que eu queria. Era esse nível de contorno que eu queria, entendeu? Eu não queria pouca coisa. Passar um pouco aqui, ó. E eu sei que esse pó da Natura deixou a minha cara levemente esbranquiçada. Parece que eu estou de máscara. Mas eu tô crente que quando eu passar a bruma no final, pra finalizar, vai dar uma melhorada nesse aspecto, tá? Ai, o amigo pincel de pó. Gente, eu adorei esse contorno, tá? Eu gostei. Eu só acho que eu fui com muita sede ao pote. Peguei muito produto, mas é um bom contorno. Bom contorno, me surpreendeu e eu achei melhor até que o contorno em creme, porque em questão de pigmentação, sabe? Vou vir um pouquinho desse contorno aqui no nariz. Eu tô com medo de fazer isso, porque eu acho que eu vou me manchar inteira. Só aqui, ó. É, não tá bom. Ó. Só pra dar essa leve contornadinha. Não vou fazer um contorno muito pegado aqui. Talvez depois eu faça, porque, gente, eu não gosto de contornar meu nariz. Eu nem sei contornar meu nariz direito, tá? Meu nariz, eu acho que ele tem um formato que não precisa tanto de contorno assim, sabe? Tipo, ele é redondinho, e aí é difícil contornar um nariz muito redondo, sabe? E eu nem gosto tanto de contorno no nariz. Eu acho que é muito fácil você deixar artificial, sabe? Então eu prefiro deixar sem nada. Agora, eu vou até dar uma liberada aqui no meu cabelo. A gente vai para os olhos, gente. Nas sobrancelhas eu vou utilizar o 3 em 1 Multi Brow de SP Colors, que é um produto que eu gosto bastante. Ele é bem baratinho, o tom dele é ótimo. E ele vem sombra, lápis e a escovinha, né? Então eu vou começar e eu quero deixar essa sobrancelha mais marcada hoje, tá? Justamente pra seguir a vibe de Kardashian que a gente quer aqui. Ver marcadinha. E aí eu venho esfumando com a escovinha aqui esse começo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tenho uma cicatriz aqui, tá, gente? Por isso que fica esse buraco na minha sobrancelha. Aí, gente, eu vou voltar com um pouquinho do corretivo e um pincel pequenininho. Vou vir com um pouquinho do corretivo só pra fazer um contorno nessa sobrancelha. Pra deixar ela ainda mais desenhada, sabe? Agora sim, né? Ficou bem mais bonitinho. Vou vir com a esponja, só dando um acabamento aqui nesse corretivo. Só pra manter essa sobrancelha no lugar, eu vou usar o gel de Natura Faces pra manter ela no lugar mesmo. Eu não vou deixar brow lamination, não. E vocês devem estar se perguntando por que não tem blush nessa maquiagem. Gente, as maquiagens das Kardashians não tinha blush, tá? Pelo menos não nas fotos que eu vi aqui, assim. É pouquíssima maquiagem que tem blush. Quando tem, é um blush bem opaco. Pelo menos as maquiagens lá de 2016, que é o que eu tô me inspirando hoje. Então eu não vou usar blush. Me dói no coração? Me dói, porque eu amo blush. Mas eu não vou usar, tá? Pra seguir a lógica do que a gente mesmo estabeleceu aqui nesse vídeo. Pra começar a fazer uma base nesse olho, eu vou usar o mesmo contorno, só pra fazer um leve esfumado aqui, com um pincel grande assim. Vou tirar o excesso aqui na tampinha dele. E vou vir aqui, ó, marcando o meu côncavo. Usar o mesmo tom do contorno só para fazer esse primeiro esfumado já vai ajudar a maquiagem toda a se conversar, sabe? Primeiro a gente vai dando uma depositada com essa sombra, ó, seguindo o formato natural da pálpebra. E aí para esfumar, a gente vai jogando aqui para fora, ó. Vem esfumando e jogando lá para fora com a mão bem leve. Aqui em cima ficou um pouco marcado porque a gente passou o corretivo e não selou. Então eu vou vir com o pó translúcido, o Pro, e vou pegar um pouco dele com esse mesmo pincel aqui e vou passar aqui em cima, ó. Eu tinha que ter feito isso antes, mas eu não esqueci. Aí vai resolver fazer agora também. Ó, já vai ajudando nessa transição. Aí eu tenho aqui também, gente, uma paleta que é essa dose de cor de Quem Disse Berenice, que ela tem uns tons de marrom bem bonitos, ó, pra fazer esse tipo de esfumado. Toda essa linha aqui de baixo. Então eu vou pegar esse tom de marrom mais escurão aqui, ó, já pra aplicar aqui. Com um pincel de esfumar menorzinho, eu vou pegar esse tom mais escuro e ele esfarela bem, esfarela que é uma beleza. E vou vir aqui no final do olho, ó, depositando
e jogando aqui pra dentro. E aí eu vou tirar o excesso aqui da sombra que tá no pincel na minha mão. E já vou esfumando. E trago bastante aqui pra dentro. Aí agora eu vou vir com um tom um pouco mais quente, que é esse marrom aqui. E vou aplicar ele dentro de toda a minha pálpebra móvel, ó. Pra ligar com esse tom mais escuro. E aí aqui eu vou vir com o pincel grandão, esfumando as bordinhas aqui, ó. Pra entrar uma coisa na outra. Na linha d'água, a gente vai dar o charminho. Eu vou usar o lápis preto da Vult, que é um lápis novo que eu comprei, bem bonito. Ele é na cor... tem cor? Tecnologia Real Color Preto Intenso. Vou pegar este lápis e passar aqui, ó, na linha d'água. Vamos ver se ele descarrega bem a cor até. Ó, nossa, ele é bem preto. E vou dar uma sujadinha aqui já na linha inferior, ó. Pra já facilitar. Vou usar um pincel, tá? Pincel de lábio. É bom pra isso, ó. Porque ele é fininho e pequenininho. A gente vai dar essa esfumadinha aqui. E já vai puxar um pouquinho aqui pra fora, ó. Pra fazer, tipo, quase um delineado esfumado, sabe? Agora eu vou vir com aquele tom mais escuro e vou tirar o excesso aqui no pincel e vou passando do final do olho pro começo, ó. Eu vou depositando meio que pra selar esse preto aqui, sabe? E vou passando do final pro começo aqui, ó. Aí aqui eu vou vir com o pincel pequenininho que eu usei pra esfumar a sombra, eu vou tirar bem o excesso de sombra dele. E aí aqui você usa um marrom mais clarinho, tá? Vou usar um marrom mais clarinho dessa paleta, que é esse aqui, ó. Pega um pouco desse marrom e vai esfumando aqui, ó. Você já selou esse preto com aquela outra cor, então aqui você só vai esfumar a transição desse preto pra pele, pra não ficar muito intenso, sabe? Você vai fazer uma transição bem bonita aqui, ó. Como quem não quer nada, você vai esfumando essa cor. Aí vou passar um pouquinho desse preto em cima também aqui, ó. Vou fazer uma linha bem fininha, só pra fazer uma base pra máscara de cílios que eu vou passar. Ó, dei uma borrada, mas não tem problema, porque eu vou esfumar com aquele pincel que eu usei pra esfumar embaixo, sabe? E aí aqui, ó, eu venho só mesmo espalhando. Tá ser demais. Vou vir com um lencinho demaquilante, que já tava aqui do meu lado. E vou tirar um pouco o excesso. Agora eu venho de novo com aquela sombra escura. Pegar só um pouquinho pra não fazer a besteira que eu fiz aqui antes. Agora de novo com o pincel grandão. A gente vai esfumando aqui. Vou voltar com o lápis. Só pra dar uma ajeitadinha aqui, ó. Uma intensificada. Eu definitivamente não gostei do jeito que ficou aqui no final. Deixa eu vir com o pincelzão de novo. E com o contorno, esfumando um pouco mais aqui pra cima, ó. Aí. Assim melhora. Melhora, melhora. Tava muito redondo, sabe? Eu queria ele mais alongado. Gente, eu já fiz o outro olho. E eu não gostei muito do lápis preto aqui em cima, então eu tirei um pouco. Deixei assim, ó. Mas eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse olho, eu fiz nesse, tá? Eu não sei se eu tô gostando. Tô achando muito, sei lá, muito gótico, trevoso. Não sei se tá a vibe exatamente que eu queria, sabe? Tem um negócio aqui que tá me incomodando. Ai. Eu acho que esse pó da Natura não é um pó pra ficar passando tanto assim no rosto, sabe, menina? E aí eu tô... no espelho tá de boa, mas na câmera tá estourando muito. Tá estourando muito esse pó brancão, sabe? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a boca e depois eu vou passar a mesma bruma pra tentar tirar esse aspecto de pó brancão da minha cara, que tá me deixando meio irritada. Vou tirar o excesso do lip oil aqui e vou passar o batom. O batom que eu vou usar é a dupla de Nina Secrets, que é um lado batom, outro lado lápis. Vou vir com o lado de contorno desse batom, porque ele tem um lado de lápis e ele tem um tom bem marronzinho assim, ó, bem bonito. Vou vir com o lado de batom, que vem assim, bonitinho. Gente, tá indo, vai. Sabe o que que eu tô estranhando? É porque eu tô sem blush, aí eu acho que eu fico muito estranha sem blush, sabe? Gente, eu juro pra vocês que no espelho não tá tão branco essa parte de pó. É porque esse pó rebate muito a luz, e aí fica estranho, sabe? E eu tô toda hora vindo aqui tentando esfumar, tentando espalhar. Eu acho que esse pó realmente gongou a minha maquiagem. Não tá legal isso. Eu vou passar a bruma e eu acho que talvez dê uma aliviada. Eu vou passar a mesma bruma de Natura. Espero que melhore.
O olhar deu. Acho que eu passei muito e abri o olho ainda. Gente, o que vocês acham? Ah, deu uma melhorada, vai. Meu cabelo tá todo amassado, tadinho. Não, deu uma melhorada. Eu acho que deu uma... A pele não tá mais tão opaca, sabe? Eu só acho que esse batom tá muito molhado pra vibe Kylie Jenner. Eu acho que eu vou passar um pouquinho de pó nele. Deixa eu ver se ele vai secar mais. Se ele não secar, eu vou passar um pozinho por cima dele. Vou passar a máscara de cílios. E eu vou usar uma máscara de cílios que deixa meus cílios gigantes, que é a Super Long de Avon. Por um segundo eu esqueci. Apliquei a máscara de cílios e assim ficou a nossa maquiagem, gente. Eu realmente acho que o batom está muito brilhante, sabe? Porque o resto da maquiagem tá todo meio fosco, né? Meio mate. Então eu vou passar um pouquinho de pó. Nossa, meu cabelo aqui tá até duro, ó. De tanto que passou base em cima dele. Eu vou passar um pouquinho do mesmo pó translúcido que a gente usou na pele, que cagou a pele inteira. Passar só um pouquinho dele aqui com o mesmo pincel que eu usei pra espalhar o contorno. Tô até com medo de estragar o batom também. Mas resolveu, ficou mate. O que vocês acham, gente? Pareço a Kylie Jenner? Quem falar que não, eu vou bloquear. Comenta aqui embaixo, gente, o que vocês acharam. Essa foi a nossa maquiagem, os contornos. Gente, esse contorno em pó é muito pigmentado, tá? Então, assim, Catarine Hill está de parabéns. É um produto muito pigmentado que provavelmente vai dar pra peles claras como a minha, até peles mais médias. Então, assim, é um ótimo produto, gostei bastante. Tem que dosar um pouco a mão. Eu recomendo sempre que você for pegar aqui, você tira o excesso, pega, tira o excesso, pega, tira o excesso umas 3 vezes antes de você aplicar, que eu acho que vai dar mais certo. Nossa, meu nariz tá muito manchado, né? Não vai sair do lugar, eu já apliquei a bruma. Vai ficar assim, gente. É bom que não cometam os erros que eu cometi, tá? O contorno cremoso, gente. Muito clara essa cor. Nossa, bem clara, assim. Pra um dia que eu realmente nem quero que esse contorno apareça. Ficou bem clara mesmo. Mas é fácil de espalhar. Bem fácil de espalhar. Um contorno bem emoliente, assim, no rosto. Não abriu a base por baixo. Olha que eu tava com uma base de alta cobertura. Então a chance de dar ruim era maior. Mas não, deu tudo certo. Eu acho que o tamanho vale a pena. Eu acho que eu paguei uns 50 reais, um pouco menos até. E pelo tamanho, gente, super vale a pena. É pequenininho, você provavelmente não vai acabar com isso aqui. Então, a não ser que você use muito contorno, mas como eu não uso, provavelmente não vou acabar com isso aqui tão cedo. Então, eu acho que se você pegar uma cor um pouco mais escura, vale a pena. Mas essa cor clarinha aqui, não sei, assim. Eu vou conseguir usar, mas eu facilmente trocaria isso aqui por um bronzer, porque eu acho que vai dar um efeito mais bonito e é mais fácil de usar. O que a gente usou de novidade hoje? O lápis da Vult. Gente, cadê o lápis da Vult? Ele já tá ficando cinza aqui da minha linha d'água. Eu vou até passar mais um pouco dele. Ele é bem preto, só que eu acho que conforme ele vai carimbando em cima, ele vai acinzentando. Então eu recomendo que você passou uma vez, depois você vem e passa de novo, igual eu fiz agora, pra ele voltar a ficar pretinho. Mas é um lápis bom, ele é um lápis macio. Na primeira passada ele deu uma boa pigmentada, então eu acho que é um lápis bom. Eu paguei baratinho nele também, acho que eu paguei 15 reais, 16 reais. É um bom lápis, tá? Eu gostei. De novidade foi isso que a gente testou hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comente aqui embaixo novas sugestões de vídeo, quais produtos você quer que eu traga aqui pro canal, que eu vou estar sempre de olho nos comentários de vocês, tô sempre respondendo, pra gente realmente criar aqui essa comunidade, onde vocês me sugerem coisas para os próximos vídeos, eu trago, a gente vai sempre conversando. Não deixe de curtir esse vídeo também, pro YouTube entender que você gosta de mim e sempre te recomendar o meu canal, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu quero chegar a 500 inscritos até abril, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.